Divórcio. Quando a dor vira recomeço. A esperança que ninguém conta. O divórcio é uma das experiências mais dolorosas que alguém pode enfrentar. Não importa se foi você quem decidiu ou se foi uma surpresa amarga. A verdade é que um casamento que chega ao fim deixa marcas profundas na alma. É como se um pedaço do coração fosse arrancado, como se os sonhos construídos com tanto esforço fossem destruídos diante dos nossos olhos. Talvez você esteja vivendo essa dor agora. Talvez você tenha tentado de tudo para salvar o relacionamento, mas nada deu certo. Ou, quem sabe, você foi traído, rejeitado ou abandonado. É possível também que, depois de muito lutar, tenha percebido que não havia mais como continuar. Seja qual for o motivo, o divórcio traz consigo um peso que mistura vergonha, culpa, medo e solidão. Mas eu quero te dizer algo muito importante. O divórcio não define quem você é e nem destrói o plano que Deus tem para a sua vida. Ainda que o casamento não tenha dado certo, Deus continua no controle. Ele ainda pode transformar a sua dor em esperança, a sua fraqueza em força e o seu choro em recomeço. Hoje nós vamos falar sobre isso. Este é o primeiro episódio de uma reflexão em duas partes sobre o tema divórcio, quando a dor vira recomeço, a esperança que ninguém conta. Se você conhece alguém passando por esse momento, ou se você mesmo, precisa dessa palavra, fica comigo até o final. A dor que ninguém vê. Quando falamos em divórcio, muita gente enxerga apenas os papéis assinados, a separação dos bens, a mudança de endereço. Mas, na verdade, o que dói mesmo não são as coisas materiais. O que fere é a alma. O que machuca é o silêncio que fica quando a casa se esvazia. É olhar para fotos antigas e sentir como se fosse outra vida. O divórcio é uma espécie de luto. Sim, luto, porque é a morte de um sonho, de um projeto que começou cheio de esperança. Quando nos casamos, ninguém entra em um altar planejando o fim. Pelo contrário, o que desejamos é para sempre. Mas a vida, com suas dores, falhas e fraquezas, muitas vezes nos leva a caminhos que não esperávamos. E aqui surge um perigo: a culpa. Muitos carregam a culpa por não terem conseguido manter o casamento. Outros carregam a vergonha pelo julgamento da família, da igreja, dos amigos. Há ainda aqueles que se sentem condenados, como se nunca mais pudessem ser felizes porque o casamento acabou. Mas eu quero te lembrar de uma verdade bíblica poderosa. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34, 18. Se você está de coração partido, se sente como se estivesse no chão, saiba que Deus não se afastou de você. Pelo contrário, Ele está ainda mais perto. Ele não te abandonou, não desistiu de você e não te condena como as pessoas condenam. O julgamento das pessoas. Infelizmente, vivemos em uma sociedade que aponta o dedo com facilidade. Muitos olham para quem se divorciou como se fosse fracassado, como se fosse culpado de tudo. E isso dói ainda mais. Jesus mesmo enfrentou pessoas assim. Os fariseus viviam apontando os erros dos outros, mas Jesus olhava para os corações. Ele sabia que ninguém é perfeito. Ele sabia que todos nós falhamos. O divórcio não é o ideal de Deus, mas também não é o fim da linha para você. A cruz de Cristo é maior que qualquer fracasso humano. A graça é suficiente para restaurar, levantar e dar novas oportunidades. E talvez alguém esteja pensando agora: mas será que eu mereço uma nova chance? Será que depois do que passei, ainda existe esperança para mim? A resposta é: sim, você merece recomeçar, porque Deus é um Deus de novos começos. A promessa de um recomeço. Lembre-se do que está escrito em Isaías 43, 18, 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Deus é especialista em transformar o caos em vida. Ele fez isso no princípio, quando criou o mundo. E ele continua fazendo isso hoje,
recriando histórias que pareciam acabadas. O divórcio pode ser o fim de uma etapa, mas também pode ser o começo de algo que você ainda não consegue enxergar. Pode ser o ponto de partida para uma nova vida, mais madura, mais forte e, acima de tudo, mais dependente de Deus, curando as feridas do divórcio. Mas para recomeçar, é preciso primeiro curar as feridas. Não adianta tentar se jogar em um novo relacionamento para tapar o vazio. Isso só aumenta a dor. É preciso permitir que Deus trate as emoções, cure os traumas, restaure a autoestima e a confiança. Curar as feridas significa também perdoar. Perdoar o ex-cônjuge, perdoar a si mesmo e até mesmo perdoar pessoas que julgaram ou feriram você nesse processo. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo. Não é justificar erros. Perdoar é se libertar do peso que impede você de avançar. Jesus nos ensinou a perdoar porque ele sabia que o perdão é o único caminho para a verdadeira paz. Enquanto guardamos rancor, ficamos presos ao passado. Mas quando liberamos perdão, abrimos espaço para que Deus faça coisas novas. Um testemunho de esperança. Talvez você conheça alguém que passou pelo divórcio e hoje vive uma vida completamente restaurada. Histórias assim nos mostram que o fim não é definitivo. Pessoas que já pensaram que nunca mais seriam felizes hoje são exemplos de superação. E por que isso acontece? Porque Deus é especialista em escrever novos capítulos. Se ele foi capaz de transformar a vida de Paulo, que era perseguidor, em apóstolo. Se ele foi capaz de transformar Pedro, que negou Jesus, em pregador do Evangelho. Se ele foi capaz de transformar a cruz, símbolo de morte, em símbolo de vida. Então ele também é capaz de transformar a sua história após o divórcio. Reconheça a sua dor. O primeiro passo para a reconstrução é não negar o que você sente. Muitos tentam se esconder atrás de máscaras, dizendo que está tudo bem, quando na verdade o coração está em pedaços. Deus não espera que você finja. Pelo contrário, ele espera que você abra o coração e derrame diante dele a sua dor. Foi isso que Davi fez nos Salmos. Ele chorava, gritava, confessava seus medos, suas angústias, e em troca recebia do Senhor consolo e direção. Derrama perante ele o teu coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, 8. Reconheça a dor. Chore se precisar. Não tenha vergonha de dizer a Deus o quanto dói. Essa é a base para começar a se curar. 2. Redescubra a sua identidade em Cristo. Um grande erro depois do divórcio é acreditar que a sua vida acabou. Muitas pessoas se definem apenas pelo estado civil. Sou casado, sou solteiro, sou divorciado. Mas a sua identidade não está nisso. Você não é definido pelo seu passado, nem pelo rótulo que a sociedade coloca em você. Você é filho ou filha de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. Quando você se lembra de quem é em Cristo, a esperança volta. Você entende que a sua vida não terminou porque um relacionamento terminou. A sua vida continua e o propósito de Deus continua de pé. Alimente a sua alma com a palavra. Depois de um divórcio, a mente se enche de pensamentos negativos. Ninguém vai me querer. Eu fracassei. Acabou para mim. Esses pensamentos são sementes que o inimigo planta para tentar destruir você de dentro para fora. A única forma de combater isso é encher o coração com a palavra de Deus. Leia os Salmos, medite nas promessas, memorize versículos de esperança. Quando o diabo tentar dizer que você não tem mais futuro, responda com a palavra. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. A palavra de Deus é o combustível que vai te manter firme e de pé durante esse processo de reconstrução. 4. Não caminhe sozinho. A solidão é um dos maiores inimigos após a separação. Muitas vezes a vergonha faz com que a pessoa se isole, mas o isolamento só aumenta a dor.
Deus nos criou para vivermos em comunidade. Procure apoio em amigos verdadeiros, familiares que te amam e principalmente em uma igreja que acolhe. Lembre-se, você não precisa enfrentar essa batalha sozinho. Pessoas que oram com você e por você são instrumentos de Deus para fortalecer a sua fé. 5. Permita que Deus transforme a sua história. Você pode até achar que tudo acabou, mas Deus já está escrevendo o próximo capítulo da sua vida. José, vendido pelos irmãos, poderia ter acreditado que sua história tinha terminado em uma prisão no Egito. Mas Deus transformou seu sofrimento em honra e vitória. O mesmo pode acontecer com você. O que hoje é lágrima pode se tornar testemunho. O que hoje é vergonha pode se tornar vitória. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmo 126, 5. E antes de encerrar, eu te peço de coração, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que está passando pelo divórcio. Essa pode ser a palavra que vai levantar e restaurar uma vida hoje.